Então, Romanos capítulo 3. Vamos ler os últimos versículos de Romanos capítulo 3, aí depois nós vamos ler também um pequeno trecho do capítulo 5. Romanos capítulo 3, os últimos versículos. Já? Vamos ler do versículo 21 ao 31. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. O é também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Vamos ler agora o capítulo 5. Capítulo 5. Os primeiros versículos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Então, meus irmãos, eu inicio com esses dois versículos. Nós vamos continuar lendo a declaração de Cambridge, né? Eu inicio com esses dois versículos porque eles vão fazer assim para nós o pano de fundo a respeito da parte da declaração que nós vamos ler hoje, né? Que é uma parte extremamente importante, porque trata de como nós podemos ser justos diante de Deus. É a questão de como eu posso acertar minhas contas com Deus, né? De que Deus olhar para mim e eu então poder estar aos seus olhos justificado, justo, e eu poder então ter comunhão com esse Deus santíssimo, puríssimo, né? Perfeito, sem nenhuma falha, e justíssimo, né? Ou seja, um Deus que não faz concessões ou aceita um pecado sequer, mas ele exige justiça completa, perfeita, sem erro, né? Então, como é que eu poderei estar justo diante desse Deus? Na verdade, essa é a questão mais importante da vida, porque nós fomos criados para Deus
Deus é a fonte de toda bondade, de toda graça. Ele é o sumo bem. Ele é o maior tesouro que alguém pode querer, desejar. Então, se eu tenho Deus, eu posso não ter nada. Posso não ter absolutamente nada. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa muito pobre. Eu posso ser uma pessoa que ninguém conhece, ser um total anônimo na sociedade. Eu posso ser uma pessoa que não tenha amigos importantes, poderosos. Na verdade, meus amigos podem ser tão pobrezinhos ou anônimos como eu. Eu posso ser uma pessoa que não tenha tido na vida muitas oportunidades de crescimento. Pode ser até que eu seja uma pessoa doente, né? Eu não tenho uma saúde muito boa, mas que sofra de doenças, de enfermidades, de dificuldades com meu próprio corpo. Pode ser que eu tenha, enfim, falta de muitas coisas. Mas se eu tiver Deus, na verdade eu tenho tudo. Eu tenho o principal. Eu tenho Deus. Se a minha vida estiver acertada com Deus, está tudo certo. E essas outras privações e dificuldades e lutas que eu tiver que passar, bem, o próprio Deus usará para o meu benefício, para o meu bem, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o rico, verdadeiramente rico, é aquela pessoa que tem Deus. Tem uma história de uma música evangélica, a teologia dela não é muito boa, porque ela é uma teologia que ensina que Deus fala hoje diretamente, dependente da Bíblia. Mas apesar dessa teologia errada, ela tem um ensino interessante no aspecto assim, de que, eu não sei o nome da música, eu não lembro mais, mas eu sei da história dela, de um homem que trabalhava mais ou menos assim a história, para um senhor rico, né? E para um fazendeiro rico, ele era um dos funcionários dele, e ele era bem pobrezinho, bem humilde, né? Mas ele era um homem temente a Deus, que conhecia a Deus, que servia a Deus. E um dia, segundo a música, aí que eu digo que entra a teologia errada, mas é só para ilustrar. Um dia Deus falou com ele diretamente, e disse para ele que o homem mais rico do lugar ia morrer, né? E aí ele pensou logo que era quem? Bom, é o meu patrão, né? E aí ele foi e avisou o patrão, meu patrão, olha o seguinte, Deus falou comigo que o homem mais rico do lugar vai morrer, então o senhor vai morrer, se prepare, porque Deus disse que essa noite, mais ou menos assim, vai acontecer. E o patrão, sabendo que ele era homem temente a Deus e tudo, acreditou, né? E não duvidou não, disse, eu vou morrer. Aí começou a se preparar, como ele podia e tudo, tinha poucas horas de vida, e a notícia se espalhou pelo vilarejo, pelo local, e todo mundo começou a dizer, o fulano vai morrer, o fazendeiro tal vai morrer, e se espalhou a notícia. E chamou todos os médicos, o fazendeiro chamou todos os médicos, melhores médicos do lugar e de outros lugares, eles vieram com pressa para tentar salvar a vida do fazendeiro, né? E ficou cheio de médico ali, encheu a casa da fazenda. Chegou a hora que o homem, né, o homem temente a Deus, disse que ia acontecer, e não aconteceu nada, e o fazendeiro perfeita saúde, e o sol amanheceu o dia seguinte, e o fazendeiro estava em perfeita saúde, muito bem. Aí ninguém entendeu nada, mas o que foi que aconteceu, né? O fazendeiro está bem, tudo, era o homem mais rico do lugar que ia morrer, será que parece que o nome dele era João, será que o João falhou na profecia dele, tudo? Mas aí vem a notícia, o João tinha morrido. O pobrezinho, né? Que na verdade a profecia era para ele não entendeu, ele pensava que era pro rico financeiramente, mas ele, segundo a música, essa era a moral da história, né? Ele era o homem mais rico do lugar, porque ele tinha Deus. Então, apesar, irmãos, que a gente não pode concordar com a teologia, com essas coisas de profecia e tudo, mas há um ensino, eu estou contando essa história porque na verdade isso é bíblico, né? O princípio, o ensino que está nessa música, conta essa história, né? É verdadeiro de que, bom, a pessoa mais rica realmente é aquela que tem Deus.
Ela pode não ter nada, mas se ela tiver Deus, ela tem tudo, na verdade. Agostinho dizia, né? Deus é o sumo bem. É o bem mais importante que existe, né? Ele é o bem. Ele é o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Por outro lado, uma pessoa pode, como essa história, né? Ela pode ter muitos bens materiais, ela pode ser uma pessoa muito rica, ela pode ser uma pessoa muito poderosa, ela pode ter muitos amigos importantes, e ela pode ter uma perfeita saúde, mas se ela não tem Deus, ela é um miserável pecador, o mais miserável ser humano da face da terra, é esse, né? E você vê que a avaliação humana não tem nada a ver com a avaliação divina, né? A palavra de Deus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é isso que é mais importante. Guardem o tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, não guardem na terra. Então é por isso, irmãos, que a doutrina da justificação pela fé, ela é uma doutrina fundamental, e é aqui que normalmente os falsos profetas e a falsa igreja e o Satanás irão atacar. É contra essa doutrina fundamental que haverá um ataque. Essa doutrina é como uma espécie de coluna da igreja, né? Então, dependendo dela, a igreja fica sustentada, se sustenta, fica firme ou cai. Normalmente, irmãos, o diabo vai atacar esta doutrina de uma maneira ou de outra. Na época da Reforma, nós já estudamos isso aqui, houve o ataque dessa doutrina. Martim Lutero redescobriu essa verdade, a justificação pela fé, né? E houve o ataque desta doutrina. E hoje, irmãos, está vendo esse ataque também, está ocorrendo esse ataque pela própria negligência com a doutrina. Quer dizer, o ramo dentro do cristianismo, no Brasil e no mundo, chamado de evangélico, apesar de se dizendo evangélico, diz defender essa doutrina, né? Diferente dos católicos, que não defendem mesmo, que são contrários a essa doutrina de maneira declarada, não acreditam que a justificação seja somente pela fé. Então, mas esse ramo que deveria defender essa doutrina também abandonou a doutrina da justificação pela fé. E a declaração de Cambridge, nessa parte, faz uma análise do nosso tempo muito interessante, muito importante, que nós precisamos entender, precisamos compreender. O apóstolo Paulo aqui, ele fala para nós a respeito, irmãos, de que, só um ponto que eu quero destacar com os irmãos, quando ele fala no capítulo 3, no versículo 28, ele faz o resumo dessa doutrina, quando ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quer dizer, você tem dois caminhos, sempre dois caminhos. Ou você acredita na justificação somente pela fé em Cristo, independente de qualquer obra sua, ou você camba para a questão da salvação pelas obras, que ela vem muito, muito, muito assim, disfarçada. Ela não vem, né? A própria Igreja Católica diz: não, nós não ensinamos salvação pelas obras, nós não ensinamos salvação sem a graça de Deus, nós não ensinamos a salvação sem Cristo, nós cremos em Cristo, nós cremos que Cristo salva, que sem Cristo não haverá salvação, e que não é o homem que salva a si mesmo. Tudo isso eles dizem. Só que, quando você vai analisar a doutrina deles, você vai ver que depende mesmo do homem, né? Então é uma maneira sutil de passar esta doutrina perversa e terrível da salvação pelas obras. O evangelicalismo moderno também não vai admitir uma salvação pelas obras, mas, pelo jeito que a carruagem vai, é isso que estão fazendo, né? Basta ver que a própria salvação nem é muito falada, mas o que interessa mesmo é ficar rico, é alcançar bênçãos. Então diz assim: venha e dê a sua oferta na minha igreja, seu sacrifício na minha igreja, que Deus vai olhar aquilo e vai ficar tão impressionado com a sua oferta que vai lhe abençoar, né? Deus vai olhar aquilo ali e vai dizer: eu não estou vendo de vez em quando, vocês não estão vendo de vez em quando o pastor na televisão dizer assim: impressione a Deus com a sua oferta, né? Então, essas coisas, irmãos, são manifestações daquele humanismo que eu tenho explicado para os irmãos, quer dizer, o homem no centro e o homem se achando todo poderoso,
para alcançar todas as coisas da parte de Deus. Então, a Declaração de Cambridge, ela vai tratar exatamente deste aspecto. Vamos fazer a leitura até onde eu já li com vocês. Eu quero ler essa partezinha aqui, página 3, vamos ler até a página 3, tá? Página 1, 2 e 3, até o Sola Fide, que é o que eu vou ler hoje. Pelo menos na minha memória está assim, se eu estiver enganado, os irmãos me alertem aí. Eu acho que eu já li até o Sola Fide, né? Vamos fazer então aqui a leitura, tá bom? Então vamos ler, fazer a leitura. As igrejas evangélicas de hoje, vou só fazer a leitura breve e relembrar algumas coisas que eu já falei. As igrejas evangélicas de hoje, cada vez mais dominadas pelo espírito deste século, em vez de pelo espírito de Cristo, estão cada vez mais dominadas pelo espírito deste século, em vez de pelo espírito de Cristo. Como evangélicos, nós nos convocamos a nos arrepender desse pecado e a recuperar a fé cristã histórica. No decurso da história, as palavras mudam. Na época atual, isso aconteceu com a palavra evangélico. No passado, ela serviu como elo de união entre cristãos de uma diversidade ampla de tradições eclesiásticas. O evangelicalismo histórico era confessional. Acolhia as verdades essenciais do cristianismo, conforme definida pelos grandes concílios ecumênicos da Igreja. Além disso, os evangélicos também compartilhavam uma herança comum nos solas da Reforma Protestante do século XVI. Hoje, a luz da Reforma já foi sensivelmente obscurecida. A consequência foi a palavra evangélica se tornar tão abrangente a ponto de perder o sentido. Enfrentamos o perigo de perder a unidade que levou séculos para ser alcançada. Por causa dessa crise e por causa do nosso amor a Cristo, seu Evangelho e sua Igreja, nós procuramos afirmar novamente nosso compromisso com as verdades centrais da Reforma e do evangelicalismo histórico. Nós afirmamos essas verdades e não pelo seu papel em nossas tradições, mas porque cremos que são centrais para a Bíblia. Então, problema básico e que essa declaração ela vai tratar é a questão do secularismo, ou seja, de que o mundo penetrou na igreja, influenciou a igreja e a igreja passou a ser mundana, em vez de ela influenciar o mundo. E também outro problema aqui, que é consequência do secularismo, é que a palavra evangélico, ela perdeu o seu sentido, foi esvaziada do seu sentido, né? Então, o evangélico, ele é confessional e ele defende os solas da Reforma e ele está ligado àqueles grandes concílios ecumênicos da história. E aí, então, a declaração vai tratar dos solas, né, daqueles 5 lemas da Reforma Protestante que foram, com o passar principalmente agora do século XX, a partir do século XX, foi extremamente atacado, abandonado pelas igrejas. Porque, na verdade, essa confissão, essa declaração, ela vai olhar para as igrejas do nosso tempo, né? Então, principalmente para a questão do século XX. Sola Escritura, a erosão da autoridade. Só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja, mas a igreja evangélica atual fez separação entre a Escritura e sua função oficial. Na prática, a igreja é guiada por vezes demais pela cultura, técnicas terapêuticas, estratégias de marketing e o ritmo do mundo do entretenimento. Muitas vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer e como funciona e no que oferece do que a palavra de Deus. Os pastores negligenciam a supervisão do culto que lhes compete, inclusive o conteúdo doutrinário da música. À medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã e que suas doutrinas perderam a sua proeminência, a igreja foi cada vez mais esvaziada de sua integridade, autoridade moral e discernimento. Então, é a erosão da autoridade. A igreja perdeu a sua autoridade, que é a palavra de Deus. E passou então, consequentemente, a abandonar as grandes doutrinas e houve uma queda na integridade, na autoridade moral, no discernimento e assim por diante. Em lugar de adaptar a fé cristã para satisfazer as necessidades e sentido dos consumidores, devemos proclamar a lei como medida única de justiça verdadeira e o Evangelho como a única proclamação da verdade salvadora. A verdade bíblica é indispensável para a compreensão e desvelo e a disciplina da igreja. Nós não estamos aqui no mundo para satisfazer a necessidade de pecadores, mas para pregar a lei, a verdade e o Evangelho, né? A Escritura deve nos levar além de nossas necessidades percebidas para nossas necessidades reais e libertar-nos do hábito de nos enxergar por meio das imagens sedutoras, clichês, promessas e prioridades da cultura massificada.
É só à luz da verdade de Deus que nós nos entendemos corretamente e abrimos os olhos para a provisão de Deus para a nossa sociedade. A Bíblia, portanto, precisa ser ensinada e pregada na igreja, os sermões precisam ser exposições da Bíblia e do seu ensino, e não expressão da opinião ou de ideias da época. Não devemos aceitar menos do que aquilo que Deus nos tem dado. É somente quando a Bíblia é pregada que nós vamos perceber a nossa real necessidade, que não é o que nós sentimos, mas é o que nós precisamos, é a questão do pecado, de como resolver nosso problema diante de Deus. A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. O Espírito não fala em forma que independe da Escritura. A paz da Escritura nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. A palavra bíblica e não a experiência espiritual é o teste da verdade. Então, até lembrando da historinha que eu contei, que tem um problema com a teologia, né? Então, essa questão de que Deus fala a parte da Escritura. Nós não podemos defender isso, nós temos que sempre defender que Deus fala pela Escritura. Sola Escritura, tese 1. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser nosso veículo de revelação. Então, só a Bíblia que é realmente a nossa autoridade. Então, primeiro sola é sola Escritura. Houve um abandono desse sola e, consequentemente, a erosão da autoridade. A igreja perdeu a autoridade, é aqui que começa todo o problema, porque você não sabe mais para onde ir. É como você está viajando sem uma bússola, né? Não sabe para onde ir, você está perdido. Esses dias agora, eu vi um programa, ontem, sobre um acidente aéreo, em que o piloto, quando ele foi já aterrissar, né? Quando ele já estava no procedimento final, em vez de ele olhar para os instrumentos, ele ficou olhando, procurando a pista. Olhando. Em vez de olhar para o instrumento, ele ficou procurando a pista, né? Visualizar a pista. E aí isso foi fatal, porque além de fazer isso, ele abaixou demais o avião, e o avião se chocou com a montanha, uma parte mais alta, e mais ou menos assim, e aí todas as pessoas morreram, porque ele não estava olhando para um instrumento que estava mostrando para ele que ele estava perigosamente se aproximando, né? Então, esse é o problema de quando você deixa o instrumento que é o guia para você, aí você se perde e aí você pode morrer. Então, a igreja, quando ela perde a autoridade, quando ela perde a bússola, que é a palavra de Deus, aí ela se torna um avião em direção à destruição. Compreende? Então, é isso que acontece com a igreja hoje. Vamos ver então os solos Cristos. E aí, consequentemente, deixando a Bíblia, deixa Cristo, que é o Salvador. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo, histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Então, solos Cristo, a erosão da fé centrada em Cristo, também isso foi abandonado. Não podemos ter nada de Deus a não ser em Cristo. Sendo abandonada a Bíblia, é abandonado o Cristo e nós não temos nada de Deus sem Cristo, e a igreja se tornou uma igreja anticristo, quer dizer, na verdade uma anti-igreja, uma falsa igreja. Sola gratia, a erosão do Evangelho. A confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. Esta falsa confiança enche o mundo evangélico, desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e da prosperidade. Desde aqueles que já transformaram o evangelho num produto vendável e os pecadores em consumidores, e aqueles que tratam a fé cristã como verdadeira simplesmente porque funciona. Isso faz calar a doutrina da justificação a despeito dos compromissos oficiais de nossas igrejas. A graça de Deus em Cristo não só é necessária como é a única causa eficaz da salvação. Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. Então houve abandono também de Cristo e da graça, e os homens começaram a achar de alguma maneira eles podiam alcançar diante de Deus as coisas, deixaram de confiar apenas em Cristo e passaram a confiar
nos seus próprios poderes, né? A capacidade humana. Tese 3, sola gratia. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Deixa agora, eu já falei desse ponto, mas semana passada eu já estava no finalmente, eu li muito rapidamente, comentei também rapidamente. Mas eu queria hoje, antes de eu passar para o Sola Fide, acrescentar mais uma coisa que eu não pude falar semana passada, que é o seguinte. Parece até uma certa ironia o que acontece hoje no meio evangélico. Talvez nós tenhamos um tempo na história que se fala muito do Espírito Santo. Talvez hoje seja o tempo em que mais se fala do Espírito Santo que o resto da história da igreja. Talvez hoje as pessoas têm mais prazer de falar do Espírito Santo, prazer não, mas disposição para falar do Espírito Santo que no passado. Não que não falasse do Espírito Santo no passado, mas hoje se fala muito. E existe um movimento pentecostal, que é exatamente o movimento que enfatiza muito a obra do Espírito Santo, né? Segundo eles, né? Porém, e aqui que está a ironia da coisa, é que essa mesma gente que fala do Espírito Santo não confia no Espírito Santo. Aí você vai dizer, por que você está dizendo isso? Pelo seguinte, essa gente deixou a palavra que o Espírito Santo mandou a igreja pregar, e aqui já começa uma falta de confiança no Espírito Santo, né? Se você toma, por exemplo, você pega a Escritura Sagrada, a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que ela foi o quê? Inspirada por Deus. É a palavra de Deus. E ela é útil para conhecermos a Cristo e para conhecermos as boas obras, a maneira como eu devo viver. E é interessante isso. O movimento pentecostal, ele raciocina assim: os mesmos dons da igreja primitiva, eles são para hoje. E quando nós dizemos que não, quando nós dizemos assim, não, aqueles dons foram para a época apostólica e para a época bíblica, né, em que a revelação estava ainda sendo dada, sendo produzida, o que eles nos acusam? Eles nos acusam de que nós não cremos no Espírito Santo. Que nós somos pessoas que limitamos o Espírito Santo ao período apostólico e nós não cremos que o Espírito Santo age hoje. Essa acusação que eles fazem contra nós, contra os reformados e contra aqueles que são, por exemplo, cessacionistas. Eu já expliquei para vocês a questão do cessacionismo e do continuismo. Todo mundo aqui já entendeu, não já? As duas coisas, cessacionismo, continuismo. Cessacionista é aquele que acredita o quê? Que os dons extraordinários ficaram para a época apostólica, a época que estava sendo dada as revelações de Deus, a revelação de Deus. Depois que foi dada a revelação de Deus, aqueles dons revelacionais que confirmavam a revelação também, esses dons eles cessaram porque cessou a revelação. Então essa é a fé cessacionista, né? O continuista e o pentecostalismo pela própria natureza do pentecostalismo, ele é continuista, ele acredita que os dons são para o nosso tempo. Então eles acreditam que Deus fala hoje por profecias, e que existem os dons de línguas, né? Que historicamente o dom de línguas é muito destacado dentro do movimento pentecostal. Talvez até agora esteja sendo abandonado, principalmente no neopentecostalismo, mas historicamente é muito ligado ao movimento pentecostal, o dom de línguas. Então existe dom de línguas, existe dom de cura, pessoas que têm dom para curar, e assim por diante, né?
E aí, quando nós dizemos que não, ele diz assim: vocês não creem no Espírito Santo. Vocês limitam o Espírito Santo, vocês são contra o Espírito Santo. Na verdade, quem descrê da obra do Espírito Santo são essas pessoas. Por que eu digo isso? Pelo seguinte motivo. Vamos raciocinar assim. Quem escreveu a Bíblia? Quem? Os homens. Quem ditou o Espírito Santo? Isso. Quem dirigiu, orientou tudo, né? Foi o Espírito Santo. Por que o movimento pentecostal, então, abandonou tanto a Bíblia? Essa era a consequência natural da doutrina deles. Se você acredita que Deus fala hoje diretamente, é evidente, irmãos, que você vai querer ouvir mais hoje Deus falando do que quando Ele falou há 2000 anos. Não é uma questão de consequência, lógica, né? Deus fala hoje por um profeta moderno. Diz assim, por exemplo, com qualquer um de vocês mais jovens aqui: você vai casar com fulano, com ciclano. E aí você pega a Bíblia não diz com quem você vai casar, né? Assim diretamente. A Bíblia não diz. É claro que você vai preferir ouvir uma revelação fresquinha, né? Do que a revelação antiga na Escritura. É consequência natural do movimento pentecostal. Então eles dizem que eles creem no Espírito Santo, mas na verdade é o inverso. Por quê? Eles abandonaram a palavra inspirada pelo Espírito Santo e se entregaram a fábulas que eles dizem que é do Espírito Santo. Então, quando eles nos acusam de que nós não cremos no Espírito Santo, nós respondemos assim: não, na verdade quem não crê são vocês. Por quê? Porque vocês abandonaram a obra, a palavra, a Escritura autêntica de Deus que está, a palavra autêntica de Deus que está na Escritura, essa sim inspirada por Deus, e vocês se entregaram a fábulas que vocês dão o nome de que são do Espírito Santo, mas ninguém pode, nem vocês podem afirmar com certeza que é uma obra do Espírito Santo. Ninguém pode garantir isso, nem quem acredita nos dons contemporâneos pode ter absoluta certeza que alguma coisa vem realmente de Deus. E isso tem gerado uma confusão enorme, mas uma coisa assim, é uma salada de fruta, uma confusão tão grande que as igrejas pentecostais estão aí para provar que ninguém sabe que eles creem mais, né? Agora, quem é que não crê no Espírito Santo? Quer dizer, essa gente tem abandonado a obra do Espírito Santo, tem descrido realmente o Espírito Santo. Aí já começa penso eu que fica claríssimo este fato: a falta de fé no Espírito Santo, quando se abandona a palavra do Espírito Santo, que é a Escritura Sagrada. Em segundo lugar, você vê isso pelas técnicas que eles usam no que eles chamam de evangelização, não é? Como é que a fé reformada ensina? A fé reformada ensina que o homem está tão morto, e tão morto, que só Deus pode trazer o quê? A ressurreição. Operar a ressurreição espiritual na vida dele. E quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Quer dizer, o Pai enviou o Filho veio, morreu na cruz, e é o Espírito Santo que aplica essa obra. Se o Espírito Santo não aplicar essa obra, ninguém vai crer. Ninguém vai ser convertido. Ninguém vai se arrepender. Ninguém vai crer no Evangelho de Cristo Jesus. Ninguém. Absolutamente ninguém. Então o que é que nós fazemos? O que é que o reformado faz? O reformado não acredita nas técnicas humanas. Ele não acredita que por algum artifício e técnica humana ele vai conseguir operar isso. Porque é a mesma coisa que você acreditar que alguma técnica humana possa ressuscitar um defunto, não é? Você perguntar para qualquer médico: doutor, se uma pessoa morreu mesmo, existe alguma técnica humana, algum tratamento humano para trazer a pessoa de volta? O que é que o médico vai falar para você? Não. Se não, ele trazia de volta a pessoa, não é verdade? Vai ter um que vai dizer: só Deus pode fazer isso. Exatamente, vai ter um que vai dizer só Deus. Mas essa é a conclusão, né, irmão Sidônio?
Quer dizer, você não pode fazer isso. Eu não posso aplicar uma injeção, eu não posso fazer nada para ressuscitar a pessoa. Eu posso gritar, fulano, acorda, fulano. Ela não vai me ouvir, acabou, morreu. Um defunto não fala, um defunto não pisca, um defunto não anda, um defunto não levanta um dedinho, o defunto não gera um pensamento, aquele corpo ali, ele já passou, morreu, vai voltar ao pó, vai ressuscitar pelo poder de Deus no dia do juízo. Morreu, né? Ele vai ressuscitar, acabou, né, irmão? Vai ressuscitar apenas no grande dia do juízo. Agora, irmãos, é o mesmo raciocínio, quer dizer, os pentecostais, neopentecostais, o evangelicalismo moderno, isso não são só eles não, as igrejas tradicionais também. O próprio movimento do apelo, essa coisa de chamar a pessoa na frente, isso tudo é técnica humana. Quantos aceitaram Jesus? Vamos fazer uma campanha evangelística e usar todas as técnicas de marketing, de propaganda para fazer uma campanha. Isso aí ao longo do século XX se tornou uma coisa tradicional, mas isso é técnica humana também. É a partir do momento que as pessoas abandonam a fé na Escritura, elas já abandonaram a fé no Espírito Santo, irmãos. E aí nós vemos isso, e nós vemos que isso se manifesta também na evangelização. Antigamente, tem um livro, por exemplo, Lloyd Jones, em que ele cita essa questão, em que as pessoas, antigamente, quando elas viam a igreja esfriar, a igreja perder o seu poder de propagação do Evangelho, a igreja orava para que o Espírito Santo fosse derramado, para que tivesse avivamento. Hoje em dia não, hoje em dia vamos fazer uma campanha evangelística. Lloyd Jones explica assim, né? Mas a questão é essa, quer dizer, essas pessoas que dizem que nós não acreditamos no Espírito Santo, dizem assim, vocês não acreditam no Espírito Santo porque vocês não creem nos dons, vocês não acreditam no Espírito Santo, nós somos o povo do Espírito Santo, nós fazemos uma campanha e nós enchemos a igreja, nós somos o povo do Espírito Santo. Olha vocês aí, vocês ficam aí pregando, quase ninguém ouve vocês, olha só, né? Então vocês não creem no Espírito Santo, vocês são muito parados, vocês têm que fazer uma campanha, vocês têm que fazer uma marcha para Jesus, né? Exatamente. Vocês têm que chamar as pessoas na frente para aceitar Jesus, vocês têm que ser mais agressivos, vocês não creem no Espírito Santo. Eu digo, bom, todas as suas palavras estão mostrando que quem não crê no Espírito Santo é você. Porque você está querendo fazer campanha, você está querendo fazer uma marcha, você está querendo fazer impor, aliás não, vou achar a palavra certa. Você está querendo se empenhar, quer dizer, implementar toda a sua força e capacidade humana para conseguir almas para Cristo. E você acha que pelo seu poder você vai conseguir, que no final dos contos é você que faz isso. Então quem não acredita no Espírito Santo é você. Entendeu? Então essas coisas têm que ser ditas claramente para que as pessoas comecem a se conscientizar aqui. Que é a fé no Espírito Santo? A fé no Espírito Santo é crer no Espírito Santo mesmo. Crer que se Jesus Cristo disse, crer no ir e pregar. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eu tenho que ir, tenho que pregar, confiando de que é o Espírito Santo que vai fazer com que os homens me deem ouvidos à pregação da palavra de Deus. E não eu modificar a pregação para querer chamar gente, né? É isso que estão fazendo hoje. E usar todas as técnicas humanas para fazer as pessoas aceitarem Jesus, entre aspas. Isso é que é não crer no Espírito Santo. Crer no Espírito Santo é pregar a verdade. Crer no Espírito Santo é não ter medo de falar que o pecador está indo para o inferno e que a única maneira dele ser salvo é Cristo Jesus. Crer no Espírito Santo é não temer a face de homem, é não se vender, é não ser marqueteiro, é não ser alguém que está fazendo simplesmente uma propaganda para encher a igreja. É pregar o Evangelho, custe o que custar, acreditando que é só o Espírito Santo que vai ressuscitar esse bando de defuntos espirituais que estão diante de nós nesse mundo. Que só Ele pode ressuscitar esses mortos espirituais.
Isso é crer no Espírito Santo. Agora, quem é que crê no Espírito Santo dessa forma hoje? Me digam, meus irmãos. Me digam. Desses pastores que estão na mídia, dessa gente que está enchendo igrejas, quem é que crê assim? Quem é que está disposto a não modificar sua mensagem para que o Evangelho seja genuinamente pregado, acreditando que a obra é de Deus? Essa gente não crê no Espírito Santo. Essa gente, eu vou dizer mais, o Espírito Santo não está mais com eles. Uma vez eu disse para uma pessoa, disse assim, olha, fulano, o Espírito Santo já abandonou essas igrejas. Ele disse, você não pode dizer isso. Aí disse para ele assim, eu posso dizer porque essa gente já deixou a verdade. Se essa gente já deixou a verdade, o Espírito Santo não está com eles, porque o Espírito Santo é o quê? O Espírito da verdade. Aonde está a verdade, está o Espírito Santo. Uma igreja pode dizer, ter um nome pentecostal, não é pentecostal, o que mais eles quiserem, dizer que eles são do Espírito Santo, mas se eles não pregam a verdade, se eles não dizem a verdade, o Espírito Santo não está com eles. De jeito nenhum. A igreja católica diz que tem o Espírito Santo. Vocês querem uma igreja que afirma com mais convicção que tem o Espírito Santo que a igreja católica? Mas há muito tempo eles deixaram o quê? A obra da verdade. Eles pregam uma apostasia total, um ensino misturado com todo tipo de paganismo. O Espírito Santo não está mais com a igreja católica, mas há muitos séculos. E também não está. Isso é difícil, isso é doído para quem ouve, mas não está nessas igrejas, irmãos, que se apostataram da fé. Não está. O Espírito Santo já viajou para muito longe. Não está com eles. E o fato é que essas igrejas se tornaram como uma pessoa em estado de coma. Como alguns teólogos reformados têm ilustrado mais ou menos assim. É como uma pessoa que já está morta praticamente, né? Mas é sustentada por aparelhos. O pulmão já não funciona mais, o corpo já está nas últimas, mas é tudo tubo aqui, tubo, né? Para sustentar e para... abrem aqui, enfim, faz todo tipo de procedimento para sustentar o fôlegozinho de vida que ainda está ali. Assim são essas igrejas hoje, elas estão como uma pessoa em estado de coma, sustentado por técnicas. É campanha disso, é campanha daquilo, era oração disso, oração daquilo, coreografia, dança, marcha para Jesus, vamos para a rua, vamos dizer que nós somos de Cristo, o Brasil é de Cristo, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Mas cadê a santidade, meu irmão? Cadê o poder do Evangelho na vida dessa gente? Cadê o sal? Cadê a luz? É gente envolvida com crime, com assassinato, com roubo, pastores difamados dentro da sociedade. O crescimento evangélico aí, indo a 1000, mas a violência, a corrupção, crescendo também. Cadê o sal que não tem poder? É porque o Espírito Santo não está com essa gente, irmão. Se você for estudar a história da igreja, aonde tem o poder do Espírito Santo agindo, a sociedade melhora. Não é que todo mundo vai se converter, não, mas a sociedade vai melhorar. Cadê o Brasil? Cheio de evangélico para todo lado. Você abre uma porta, tem evangélico ali, você abre outra porta, tem evangélico. Você chega no lugar evangélico para todo lado. Mas cadê a mudança? Cadê a transformação da sociedade? Compreende? Então, o Espírito Santo, aonde ele age, aonde ele opera, ocorre uma mudança genuína. Irmãos, se nós cremos no Espírito Santo, nós não vamos nem mudar a mensagem, nem vamos usar de estratégias humanas para atrair as pessoas para o Evangelho. De jeito nenhum. Nós temos que evangelizar, nós temos que ser ousados, mas com a verdade e com o poder do Espírito Santo. E como diz lá no final de Atos capítulo 2, e o Senhor vai trazendo, é o Senhor quem traz, é o Senhor que vai agregando o seu povo à sua igreja, e não a nossa técnica humana, e não a nossa força humana. Então eu queria acrescentar essa palavra ao estudo anterior a respeito da obra do Espírito Santo. Tá certo? Eu não poderia deixar de falar desse aspecto. Então vamos para o assunto de hoje. Vamos ver até onde dá para nós falarmos, né? Então, a página 3, sola fide, a erosão do artigo primordial.
Irmãos, isso aqui é tão importante, é tão fundamental, que nós compreendamos bem. E é um ataque hoje muito grande, muito forte, contra a doutrina do Sola Fide. Vamos ler o texto. Essa primeira frase do texto é uma frase riquíssima, que eu queria rapidamente me deter um pouquinho nela. Olha só a frase, como ela foi construída. A justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo, né? Quer dizer, pela graça é o que nós acabamos de estudar, sola gratia, né? Então, a erosão do Evangelho. Quem salva é Deus. Deus é quem salva. A salvação é pela graça. O homem não pode se salvar. Se isso é verdade, a salvação necessariamente tem que ser também somente por intermédio da fé. Como é que nós podemos ilustrar? Podemos ilustrar assim. Uma pessoa está muito doente. Está, por exemplo, um tumor, um câncer. Mas ainda tem jeito para ela. Ela pode ser operada e pode ser extirpado aquele câncer. O doutor chega para ela e diz assim: se você não for operado, você vai morrer. Mas eu posso salvar a tua vida. Vou fazer a cirurgia imediatamente agora, ou nesse momento. Você vai para a sala de cirurgia. A pessoa ouve aquilo ali. Ela pode se salvar? Ela pode fazer a cirurgia em si própria? Não. Aí ela ouve aquilo ali e diz: me salve, doutor. Eu confio no senhor. Não é verdade? Mas se ela disser assim: doutor, eu confio no senhor, mas o senhor não me dá anestesia porque eu quero lhe dar alguma ajuda na hora da cirurgia. O que o doutor vai dizer para ela? Está louco, coitadinho, né? A notícia afetou o cérebro dela, ficou louco, né? Ela não pode me ajudar em nada, ela tem que confiar em mim, certo? Porque eu sou o salvador dela, né? Então, irmãos, se é só Deus que salva, nós temos que confiar o quê? Em Deus, confiar em Cristo. Por isso que a salvação é unicamente pela fé. Se você chega com Deus e diz assim: bom, Deus, eu acredito que a fé, eu acredito que tu salvas e que eu tenho que confiar em ti, mas eu quero te dar uma ajudinha. É a mesma coisa, entendeu? É assim que o católico faz. Ele diz que a salvação é pela fé, mas não é só pela fé. Não é só pela fé. Quer dizer, aí entra o quê? A ajudinha humana. Mas isso é um raciocínio sem sentido, que vai contrário à graça de Deus. Quer dizer, que a salvação já não é mais obra de Deus, obra da graça. Faz parte também a obra do homem. Então, é somente por intermédio da fé e somente por causa de Cristo, porque Cristo é aquele que Deus estabeleceu como nosso Redentor, é o Salvador, é o que morreu na cruz, sofrendo pelos nossos pecados, a culpa dos nossos pecados. Vamos continuar lendo então. Este é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. Isso é uma grande verdade defendida pela Reforma. É um artigo muitas vezes ignorado, distorcido ou por vezes até negado por líderes estudiosos e pastores que professam ser evangélicos. Embora a natureza humana decaída sempre tenha recuado de professar suas necessidades de justiça imputada de Cristo, a modernidade alimenta as chamas desse descontentamento com o evangelho bíblico. Já permitimos que esse descontentamento dite a natureza de nosso ministério e o conteúdo de nossa pregação. Então, sempre os homens odiaram esta doutrina da justificação, da imputação da justiça de Cristo ao pecador e da necessidade de ele confiar unicamente em Cristo. Sempre odiaram essa doutrina. Por quê? Sabe por quê? Porque isso fere o orgulho humano. Você dizer para uma pessoa que ela é tão pecadora que ela não pode fazer nada para se salvar, ela fica ofendida com isso. Ela diz assim: que é isso? Eu não sou nenhum ladrão. Mas de vez em quando a gente encontra alguém dizer assim, né? Olha, eu não sou religioso, não sou, mas olha, eu me esforço para ser bom, eu não roubo, eu não mato, eu até nem bebo, olha, né? Eu até nem fumo. Sou uma pessoa assim que eu me esforço.
Eu sou até crente, né? É verdade. Ele já está certinho, né? Então, é sempre aquela coisa assim de o homem ele quer apresentar a obra dele. O orgulho humano, ele faz com que a pessoa seja contra a doutrina da justificação pela fé, porque é uma doutrina humilhante para o homem. Mas como o nosso texto diz, a modernidade alimentou essas chamas de descontentamento com o evangelho bíblico. Nós já permitimos que o descontentamento dite a natureza do nosso ministério e o conteúdo de nossa pregação. Quer dizer, esse descontentamento é próprio da natureza humana. A modernidade alimentou isso e hoje em dia as igrejas já são levadas por esse descontentamento, de maneira que a pregação e o ministério, o conteúdo da pregação, já foram determinados, orientados por esse descontentamento. Nós passamos a querer agradar esse descontentamento, entendeu? De que maneira? Eles odeiam a pregação da justificação pela fé e nós começamos a pregar uma mensagem que vai colocando de lado a justificação pela fé. Porque é humilhante. Então nós não falamos muito nisso, nós vamos abandonando isso. Não é? Então, continuando a lei, diz assim: muitas pessoas ligadas ao movimento do crescimento da igreja acreditam que o entendimento sociológico daqueles que vêm assistir aos cultos é tão importante para o êxito do evangelho como é a verdade bíblica proclamada. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Existe um movimento chamado movimento de crescimento de igreja. Esse movimento é um movimento que causou muito dano à igreja, nosso templo. E um dos problemas dele é que eles acreditam, como diz aqui o texto, que o entendimento sociológico daqueles que vêm assistir os cultos é tão importante para os do evangelho como a verdade bíblica proclamada, né? Então, como é que é isso? É assim, ele diz assim, mais ou menos assim: eu tenho que saber, fazer um estudo sociológico, fazer um estudo da sociedade para poder pregar para eles, né? Eu tenho que ver o que eles pensam, qual é a crença deles, como é que eles se organizam, como é que eles vivem, enfim, como é a cultura, para eu poder pregar de acordo com isso, né? Isso é tão importante como a verdade bíblica. Eles dizem, ou seja, eles colocaram a proclamação no mesmo patamar desse estudo sociológico. Isso vai fazer com que esse estudo de como é a cultura, de como é a sociedade, vá determinar o meu ministério. Eu vou ouvir as pessoas, eu vou pregar de acordo com o que elas pensam. Isso que vai acontecer, entendeu? Quer dizer, a cultura é aquela questão do secularismo que eu já venho falando para vocês, é isso que o texto está abordando. A cultura vai determinar a pregação. Eu tenho que ouvir a minha cultura, eu tenho que observar o que eles acreditam, o que eles creem, o que eles querem ouvir, o que eles se dispõem a ouvir. Por exemplo, ninguém hoje mais quer ouvir muito sobre o inferno, não é? Isso fere o ouvido. Você já pensou você dizer para a pessoa assim: você vai para o inferno, você está indo para o inferno? Isso é muito ofensivo. Então vamos deixar de falar do inferno. Existem alguns mesmo que dizem: não vamos falar de inferno, não é? Não vamos tratar deste assunto, de assuntos mais polêmicos, mais difíceis. Vamos fazer a nossa mensagem ser atrativa, agradável. Exatamente. Vamos... Isso dói. Vamos ver o que as pessoas querem. No final das contas é isso. Vamos ver o que as pessoas querem ouvir. Vamos entender o que elas querem ouvir. Vamos estudá-las. É um prefeito, né? É um bairro. Qual é a necessidade de vocês? De acordo com a necessidade deles, né? Isso. Então vamos fazer isso, e aí então isso vai determinar o nosso ministério. Então muitas pessoas ligadas ao movimento de crescimento de igreja acreditam que um entendimento sociológico daqueles que vêm assistir aos cultos é tão importante para o êxito
do Evangelho como é a verdade bíblica proclamada. Continuando. Como resultado, as convicções teológicas frequentemente desaparecem divorciadas do trabalho do ministério. A orientação publicitária de marketing em muitas igrejas leva isso mais adiante, apagando a distinção entre a palavra bíblica e o mundo, roubando da cruz a sua ofensa, reduzindo a fé cristã aos princípios e métodos que oferecem sucesso a empresas seculares. Frequentemente, quando você começa a querer fazer um estudo da sociedade e colocar isso como uma coisa tão importante, frequentemente as suas doutrinas elas vão ficando enfraquecidas e você vai abandonando aquelas coisas que são ofensivas, né? As convicções teológicas frequentemente desaparecem, divorciadas do trabalho do ministério. Então, tem até gente que diz assim, na evangelização nós não vamos ser tão teológicos, tão doutrinários, né? Nós só vamos ensinar a doutrina depois, quando as pessoas vierem para a igreja. Mas como é que é isso? Você não pode pregar o evangelho sem doutrina. Se você pensar assim, o evangelho que você diz que você está pregando, na verdade, não vai ser evangelho, vai ser anti-evangelho, porque o evangelho é doutrinado, não é? Mas isso é tudo consequência. A orientação publicitária de marketing em muitas igrejas leva isso mais adiante, ou seja, aí os passos vão sendo dados, e o marketing vai entrando, não é? O marketing é aquela questão assim de que eu vou pensar em como eu vou vender o meu produto, não é? Apagando a distinção entre a palavra bíblica e o mundo, ou seja, daqui a pouco o que eu chamo de palavra é o que o mundo pensa, vai ficar tudo a mesma coisa, tudo nivelado por baixo. O que o mundo pensa, como o mundo crê, o que o mundo quer, é o que eu vou pregar. Roubando a cruz de Cristo e sua ofensa, reduzindo a fé cristã aos princípios e métodos que oferecem sucesso às empresas seculares. Irmãos, a cruz ela é ofensiva. Você sabe que o apóstolo Paulo mostrou isso, que a cruz ofende, não é? Por que Paulo foi tão perseguido pelos judeus? Porque a cruz ela é o quê? Ofensiva. Tanto gregos como judeus, ela ofende. Essa é uma palavra ofensiva, né? Então a cruz de Cristo. Há um texto aqui, irmãos, de Paulo. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente aqui. Abra comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 18. Acharam? Certamente, vamos ler então. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha, presta atenção aqui, né? Para nós é poder de Deus, para eles é o quê? Loucura. Agora você imagina se nós vamos ouvir os incrédulos para poder pregar para eles. É claro que eu vou começar o quê? A não querer falar alguma coisa que para eles vai parecer o quê? Loucura. E a palavra da cruz, segundo o apóstolo Paulo, é loucura para eles, para os que se perdem. Vocês estão compreendendo o que vai acontecer quando a igreja começa a ouvir muito, fazer um estudo sociológico, ver o que as pessoas pensam, e aí começa a cambar, realmente a decair na questão do marketing. Como é que nós vamos poder vender o nosso produto? Como o comércio faz. Mas aí Paulo continua no verso 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais. Você vê que os judeus ficavam pedindo sinal para Jesus, né? Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Sabedoria de onde? Da filosofia, o povo filosófico. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo
poder de Deus, de sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo está dizendo aqui, os incrédulos, eles acham que Deus, a palavra dele é loucura. Mas nós sabemos que não é loucura, né? É poder. É que eles têm um problema de mente. Eles têm um defeito na cabeça, defeito no raciocínio, que o pecado causa. São os efeitos de trevas na mente que o pecado causou na mente dos homens. De maneira que aquilo que Deus diz que é certo, que é bom, verdadeiro, os homens olham assim e acham esquisito, errado, louco. Você vai dizer para mim que Jesus Cristo morreu na cruz? Tem gente que questiona a morte de Jesus, diz que é um absurdo. Jesus morreu na cruz, mas que esses cristãos são mesmo um bando de louco, né? Jesus morreu na cruz por um bando de pecador. Mas você acha que Deus ia fazer isso? Né? Ainda fala assim algumas pessoas. Quer dizer, a mente humana não aceita a palavra da cruz. E é por isso que o nosso texto, baseando-se nessa parte do apóstolo Paulo, ele diz assim: a orientação publicitária de marketing em muitas igrejas leva isso mais adiante, apagando a distinção entre a palavra e o mundo, roubando, olha, da cruz de Cristo a sua ofensa e reduzindo a fé cristã aos princípios e métodos que oferecem sucesso às empresas seculares. O que vai acontecer quando a igreja começa a ouvir muito o mundo e querer agradar o mundo? Como o mundo acha que a mensagem da cruz é loucura, aí a igreja vai começar a dizer assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse aspecto ofensivo da cruz, vamos colocar a cruz de Cristo de uma maneira que o mundo aprecie, que o mundo diga que Jesus é um grande homem. Nós temos que apresentar Jesus para o mundo como um grande homem, como um homem que eles vão gostar de Jesus. Nós temos que apresentar a obra da cruz de uma maneira que eles olhem aquela obra e aceitem, né? E achem aquela obra uma obra bonita. Se é assim, eles vão ter que tirar a ofensa da cruz, aquilo que ofende os homens. Mas quando eles fazem isso, imediatamente, meus irmãos, não estão mais pregando o Evangelho. Porque o Evangelho, Paulo diz, como diz aqui, certamente a palavra de cruz é loucura para os que se perdem. Se nós não pregarmos essa mensagem louca, quer dizer, para eles é louca, mas para nós sabemos que não é loucura, é a palavra, é a sabedoria, é o poder de Deus. Mas se nós formos levados pelo critério deles, do que é loucura, do que não é loucura, aí nós não vamos mais pregar essa loucura da cruz, essa verdade, essa sabedoria de Deus. E aí, o que vai cair? O que vai cair? A doutrina da justificação pela fé. Vocês estão entendendo? É por isso que no Sola Fide ele está tratando dessa maneira, quer dizer, está aplicando o Sola Fide ao nosso tempo. Por que as igrejas abandonaram o Sola Fide? Somente pela fé, a obra da cruz. Porque eles querem agradar o mundo. E essa mensagem é ofensiva. A Igreja Católica, por exemplo, ela prega uma mensagem muito mais aceitável para o mundo do que a Reforma pregou. Não é verdade? A Igreja Católica diz que no final das contas é o homem que se salva. E todo homem gosta de acreditar nisso. Mas quando a Reforma chegou e disse: não, ninguém pode se salvar. Aliás, nem mesmo ir a Deus você pode. Até a fé é um dom. E só vão ser salvos os eleitos, os predestinados. Isso causou uma revolta em muitas pessoas. Lutero teve uma discussão muito grande com um grande teólogo da época, católico, né? Então, isso, irmãos, vai causar sempre uma reação muito forte do mundo contra a igreja. Mas aí, quando a igreja quer agradar o mundo, ele vai ter que tirar essa ofensa. Nós não vamos falar disso. Vamos olhar para uma mensagem mais que o mundo saboreie mais, que o mundo goste mais. Por isso que essas igrejas, elas são tão anti-justificação pela fé. São igrejas que ensinam que o homem tem que dar para Deus para ele poder receber. Porque os homens querem isso, entendeu? Você chega para a pessoa, por exemplo, você não vê o que acontece no Sírio, aqui em Belém?
aquele absurdo que é o sírio, de a pessoa pegar, se sacrificar daquele jeito, fazer aquela coisa. Precisa isso, irmãos? Eles não dizem que isso é fé? Se ficar segurando aquela corda no meio daquele bando de gente, coitado, aquelas pessoas tudo suando, passando mal, aquela coisa horrível. Mas ele não disse que isso é fé? Mas isso é fé? Não é fé, o que é? É incredulidade, não é, irmão? Por quê? Porque eles estão acreditando neles. Não, mas eu segurei a corda, eu sou bonzão. Está vendo o que eu faço? Eu passei o dia todo segurando a corda. Eu me sacrifiquei pela minha fé na Virgem. Mas isso não é fé. Isso é credulidade cega, humanismo, boas obras. Isso que é loucura. Muito bem. Mas se você chega assim, olha, você não precisa fazer isso, você vem para a igreja, você ouve o evangelho, você crê, pronto, você está salvo. Aí diz, que é isso? Está vendo só esses evangelhos? Mas eles são um bando de louco mesmo. É, exatamente. E outra coisa, irmão, isso, e o que acontece então? Isso entra na igreja evangélica de hoje? Entra, irmão. Essa gente que dá todo o dinheiro para esses pastores falsos, o que eles são? Você chega para a pessoa, não faça isso, esse pastor está enganando você. Aí o que eles olham para você e dizem assim, você não tem fé. Não é isso? Mas isso não é fé. Isso é você confiar na sua obra, você confiar na sua força, você achar que você pode agradar a Deus. Deus olha para a sua oferta e diz assim, que coisa, vou abençoar o fulano, olha a oferta que ele deu. Mas que coisa mais absurda, anti-evangelho, anti-cruz de Jesus Cristo. Se isso fosse verdade, Jesus não tinha vindo morrer na cruz por ninguém. Jesus Cristo veio morrer na cruz porque ninguém pode se salvar. A salvação é unicamente pela fé, meus irmãos. Mas é isso que acontece quando os homens deixam a verdade para querer agradar o mundo. Aí eles vão começar a pregar essa mensagenzinha rasteira, mesquinha, que agrada os homens, que os homens ficam enxadão, eu sou justo, fariseu cego, você vai para o inferno junto com todas essas suas obras se não confiar em Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo salva, não é? Mas essa mensagem ofensiva é clara, irmão, não era ofensiva. Jesus não era ofensivo para os fariseus? Os fariseus não odiaram Jesus? Os fariseus não odiaram Paulo? Paulo, quando era fariseu, não odiava Cristo? E depois ele passou a ser odiado pelos fariseus? Mas é isso que acontece. Mas deixa eu fechar aqui, senão vai ficar ruim a gente deixar para semana que vem. Vamos? Dê só mais um tempinho, irmão, para a gente fechar. Tá bom? Embora possam crer na teologia da cruz, esses movimentos, na verdade eu acredito aqui, está faltando um Nzinho aqui. Embora possam crer na teologia da cruz, esses movimentos, na verdade, estão esvaziando-a de seu conteúdo. Não existe evangelho a não ser o da substituição de Cristo em nosso lugar, pela qual Deus lhe imputou o nosso pecado e nos imputou a sua justiça. Por ele ter levado sobre si a punição de nossa culpa, nós agora andamos na sua graça como aqueles que são para sempre perdoados, aceitos e adotados como filhos de Deus. Não há base para a nossa aceitação diante de Deus, a não ser na obra salvífica de Cristo. A base não é nosso patriotismo, devoção à igreja ou probidade moral. O Evangelho declara o que Deus fez por nós em Cristo, não é sobre o que nós podemos fazer para alcançar a Deus. Viu a diferença? O anti-evangelho ensina o que o homem pode fazer para alcançar Deus. O evangelho humilha o homem e diz assim, a sua única esperança é você confiar na obra de Deus em Cristo. Você confia ou não confia? Você confia ou não confia em Jesus para ser salvo? Essa é a mensagem do Evangelho. Sola fide, tese 4, para a gente encerrar. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas que negue ou condene o sola fide, possa ser reconhecido como uma igreja legítima. Essa é a nossa defesa.
salvação vem é Deus que opera, como está no início, a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. E quem não prega isso, não é igreja. Não é igreja. Por isso que nós dizemos, a igreja católica não é igreja. Não é igreja de Cristo. E qualquer igreja que se assemelhe ao catolicismo romano, como essas igrejas de hoje, que abandonaram a justificação pela fé e estão pregando uma mensagem de obras, de mérito humano, também não são igreja de Cristo Jesus, coisa nenhuma, não são. Que a verdadeira igreja pregue o verdadeiro evangelho, porque ela é coluna e baluarte da verdade, e a salvação é unicamente em Cristo Jesus, pela graça. Você tem que confiar em Cristo, e só assim será salvo. Fora de Cristo não há salvação. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Então vamos orar a Deus. Semana que vem eu continuo com o último sola, né? Soli Deo Glória. E esse aqui é importantíssimo para a gente fechar o nosso estudo. Traga uma declaração semana que vem também, não esqueça, tá? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Amado Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos abençoe, nos dê a Sua graça, para que nós possamos, Senhor, crer unicamente no Teu Evangelho que nos humilha, mas que é a salvação. Oh, amado Deus, o Senhor possa, pela Sua graça, nos levar à fé, a todos os ouvintes, todos que vão ouvir pela internet, possam crer no genuíno Evangelho de Jesus, serem salvos de fato, Senhor, não pelas Suas obras, mas pela obra de Cristo. Nós te pedimos, para que o Teu nome seja glorificado. Nos leva na Tua paz para a nossa casa, nos guarda nesse dia, nos abençoe, possamos guardá-lo para Ti, e à noite possamos estar aqui no culto para adorar o Teu precioso santo nome. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. Para a Tua glória e o Teu louvor. Perdoa nossos pecados e nos fortalece, na graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?